Capítulo 10 A definição de propósito da natureza. O oitavo milagre da vida. A existência de leis naturais imutáveis é um milagre que salvaguarda todos os planos e propósitos da natureza e assegura que o plano geral do universo seja executado sem a possibilidade de interferência do homem. A lei da força cósmica do hábito é a controladora de todas as outras leis naturais e é o poder que fixa todos os hábitos de todos os seres nas categorias de vida inferiores ao homem. Também fixa os hábitos da energia e da matéria, bem como as distâncias e relações entre todas as estrelas e planetas. Somente o homem foi dotado do privilégio e dos meios para fixar seus próprios hábitos, bons ou maus. Os hábitos de todos os seres vivos em plano inferior de existência foram fixados pelo que chamamos de instinto, e o instinto padrão de cada ser vivo no plano inferior representa as limitações e a plena amplidão de suas atitudes. O privilégio do homem de criar e romper seus próprios hábitos foi deixado tão decididamente em suas mãos que ele não é coibido por nenhum tipo de limitação herdada, que é o caso de todas as formas inferiores de vida. A grande verdade universal, o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar a mente pode alcançar, tem sólido fundamento graças ao poder do homem de romper todos os hábitos nele cingidos pela força cósmica do hábito e suplementa a luz com outros hábitos de sua escolha. Uma vez que o homem escolha uma meta e crie planos para alcançá-la, a força cósmica do hábito fixará todos os hábitos relativos à meta a fim de levar o homem automaticamente na direção da meta. Entretanto, o homem pode quebrar esses hábitos conforme sua vontade e implementar um conjunto inteiramente novo de hábitos para atingir seu objetivo. O poder de escolha na seleção e controle dos hábitos dá ao homem uma condição apenas um degrau abaixo da inteligência infinita e de fato concede o privilégio de recorrer à vontade às forças da inteligência infinita para alcançar todas as suas metas e propósitos. Como evidência para sustentar essa observação, basta fazer o inventário das realizações humanas durante a primeira metade do século XX, na qual o homem revelou mais segredos cuidadosamente ocultos da natureza do que os desvendados ao longo de toda a existência prévia da humanidade. Passo a passo, pelo exercício de hábitos autoestabelecidos de pensamento, o homem foi conduzido à era de apertar botões, que lhe permite, figurativamente falando, suprir todas as necessidades sentando-se calmamente e apertando botões que enviam vibrações em qualquer direção desejada. Talvez esse avanço evolutivo da humanidade, com o qual foram transferidos para as máquinas trabalhos que antes eram executados à mão, seja apenas uma parte do plano da natureza para apresentar ao homem seu próprio poder mental pelo processo de eliminação. Quando não houver mais nenhuma necessidade de usar o poder físico, o homem então terá tempo para descobrir e usar seu poder mental e, com essa descoberta, talvez entenda que pode fazer todas as coisas que o Nazareno desafiou-o a fazer, coisas ainda maiores do que as que eu fiz. As estrelas, planetas e a matéria de que são constituídos relacionam-se uns com os outros pelos hábitos fixados pela natureza, operando pela lei da força cósmica do hábito. O dia e a noite, as estações do ano, a lei do equilíbrio e todo ser vivo, exceto o homem, são coibidos por hábitos inexoráveis que tornam seus movimentos e ações perfeitamente previsíveis por longos períodos de tempo e
com muita antecedência. Somente o homem recebeu o privilégio de estabelecer seu destino neste mundo, com o direito de torná-lo agradável ou desagradável, bem-sucedido ou mal-sucedido, rico ou pobre, e suas realizações são sempre imprevisíveis porque seu poder potencial é ilimitado. Caso tivesse mais 2 privilégios além dos que possui hoje, o homem estaria em pé de igualdade com o Criador, sendo eles, 1, o privilégio de vir ao mundo em um nascimento de sua escolha e, 2, o privilégio de permanecer entre os vivos pelo tempo que desejasse. O homem tem controle potencial sobre quase tudo mas raramente descobre os poderes disponíveis ou faz qualquer tentativa de usar tais poderes para a ascensão pessoal ou para fazer deste um mundo melhor. Na maior parte do tempo, o homem acomoda-se em uma espécie de esforço de cabo de guerra, com forças que se tornam hostis porque ele não as entende, forças como os grandes milagres da vida, e alegremente contenta-se na vida. Tendo um lugar para dormir, um pouco de comida para encher a barriga e roupas suficientes para ocultar a nudez. Muito de vez em quando um indivíduo sai da procissão dos seres humanos. Toma posse de sua mente, reconhece seus poderes e faz uso deles. Aí o mundo descobre um Edison, ou um Ford, ou um Luther Burbank, ou um Alexander Graham Bell, ou um Henry Kaiser, homens que removeram todas as limitações autoimpostas porque aprenderam a verdade de que, o que quer que a mente possa conceber e acreditar, a mente pode alcançar. Gênios. Sim, porque gênio é simplesmente uma questão de autodescoberta. Conheça a si mesmo, seu, outro eu, que não reconhece limitações, e você pode se tornar o senhor do seu destino, o capitão da sua alma, e a paz mental virá tão naturalmente quanto fazer uma refeição quando se está com fome. A maior fraqueza do homem consiste não nas riquezas que não possui, mas no fracasso em fazer uso das que tem. Em cada geração, menos de 1% das pessoas tomam a tocha da civilização e a carregam para o benefício da geração seguinte. A civilização é mantida em marcha por aqueles que descobrem e usam sua própria mente. O mesmo é válido na média dos empreendimentos empresariais, onde um número relativamente pequeno de indivíduos ligados ao negócio é responsável pela operação bem-sucedida. Os outros estão ali de corpo, mas não em espírito, e com frequência tiram do negócio mais do que contribuem para ele. A natureza não vacila, não procrastina, não muda de planos e nisso estabelece um belo exemplo a ser seguido pelas pessoas. Os bem-sucedidos seguem o exemplo, os fracassados não. Uma das impressionantes descobertas a mim revelada durante o contato com pessoas bem-sucedidas que ajudaram a organizar a ciência do sucesso consistiu no fato de que elas agiram com definição de propósito e nunca hesitaram, desaceleraram ou desistiram quando a coisa ficou difícil. Elas tiveram sucesso porque sabiam o que desejavam, traçaram planos para alcançá-lo e seguiram tais planos até serem recompensadas com o sucesso. Ao observar gente bem-sucedida que fica firme no objetivo durante fracasso atrás de fracasso, muitas vezes pensei que a inteligência infinita coloca-se ao lado daquelas que não desistem quando os obstáculos têm que ser suplantados. Pois de algum modo essas pessoas no fim sempre triunfam, não importa quantas desvantagens tenham que dominar. Quando ouvi pela primeira vez que Thomas Edison superou mais de 10.000
fracassos antes de achar o segredo da lâmpada elétrica incandescente, indaguei. Como algum ser humano podia ou iria pagar preço tão alto por uma vitória? Mais tarde, ao ficar intimamente familiarizado com a mente de Edison e o método que ele aplicava para a solução de problemas, descobri que foram os efeitos disciplinadores desses 10.000 fracassos que fizeram dele o maior inventor de todos os tempos. Edison deve ter reconhecido, ao deparar com um fracasso atrás do outro, que a persistência enfim o levaria ao segredo que ele buscava. Sou levado a essa conclusão por causa de minhas experiências em momentos de fracasso enquanto pesquisava as causas do sucesso e do fracasso, pois cada fracasso com que deparei teve o efeito de apenas me deixar mais decidido a seguir em frente até chegar ao sucesso. Aquela vozinha interior que fala conosco dizia para eu não desistir quando era atingido pela derrota. Se pudéssemos experimentar uma única vez os danos das dores físicas e mentais sentidas por aqueles que suportam o período de esforço antes de deparar com a vitória nas esferas superiores da realização humana, ficaríamos totalmente envergonhados de admitir o medo de uma experiência tão trivial quanto uma cirurgia dentária ou operações de grande porte. Capítulo 11. O minucioso sistema de contabilidade da natureza. O nono milagre da vida. O equilíbrio universal é outro instrumento com que a natureza mantém um balanço perfeito entre tudo que existe por todo o universo, incluindo 1. Tempo, 2. Espaço, 3. Energia, 4. Matéria e 5. Inteligência, e é por meio dele que esses fatores conhecidos são moldados em cada forma específica conhecida pelo homem. Pela operação dessa lei automática, a natureza torna compulsório que cada pessoa seja forçada a provar das experiências amargas e doces da vida, mas sábia e sagazmente injetou na lei um agente compensador que ajuda o indivíduo a equilibrar o amargo e o doce de acordo com suas necessidades e desejos. Essa provisão foi necessária porque o plano geral do Criador proveu o homem de controle inquestionável sobre sua mente, com o privilégio de direcioná-la para finalidades amargas ou doces. Pela operação desse instrumento de compensação, que é parte da grande lei do equilíbrio universal, cada adversidade, cada derrota, cada fracasso, cada decepção, cada frustração humana de qualquer natureza ou causa, traz consigo, na circunstância em si, a semente de um benefício equivalente. Nunca é demais enfatizar esse fato, daí a repetição. Sob as provisões desse instrumento de compensação, toda pessoa tem o direito e o poder de encontrar a semente de benefício equivalente em cada experiência indesejável ou desagradável que possa atingi-la, seja a experiência de sua própria criação ou algo além de seu controle, e germinar a semente em flor plenamente desabrochada, depois em fruto maduro de alguma coisa desejável que compense pela adversidade que produziu a semente. Aqui encontramos evidência abundante da inteligência infinita que afeta a relação existente entre o indivíduo consigo mesmo e com os outros. A natureza projetou as leis naturais de tal modo que é impossível injustiça para aqueles que aprendem a interpretar tais leis e viver de acordo com elas. A injustiça é uma instituição puramente humana, que não existe em parte alguma, exceto nas relações entre os homens. No relacionamento do homem com as leis naturais do
Universo não pode haver injustiça porque as leis proveem com sagacidade o método pelo qual o homem automaticamente pune-se por seus erros e pode compensar-se por suas virtudes, interpretando corretamente as leis da natureza e se adaptando a elas de modo harmonioso. Existem dois tipos de circunstância que afetam a vida das pessoas. Circunstâncias que não se originam como resultado de algo que o indivíduo faz ou deixa de fazer e que, portanto, não estão sujeitas ao controle dele. Entre tais circunstâncias constam, por exemplo, a morte de entes queridos, o nascimento com moléstias físicas de tal natureza que não possam ser corrigidas, ou o nascimento em classes raciais desfavorecidas. Circunstâncias sobre as quais o indivíduo tem o privilégio do controle e o poder para exercer tal privilégio, como, por exemplo, medo, ganância, ciúme, vaidade, egotismo, luxúria, ódio, inveja, má saúde, pobreza, controvérsias com parentes, vizinhos ou sócios de negócios, antagonismo com outros por causa de política, religião e visões pessoais. Essa lista pode ser estendida a praticamente todas as relações humanas, mas, em última análise, abrange circunstâncias que afetam a vida e sobre as quais o indivíduo dispõe de meios de controle, não obstante possa exercer tal controle raramente. As circunstâncias do grupo 1, que não estão sob o controle do indivíduo, podem ter sua influência sobre a paz mental bloqueada pelo simples exercício da grande prerrogativa proporcionada pelo Criador, pela qual todo indivíduo tem o poder de estabelecer e controlar sua atitude mental e direcionar o poder de seu pensamento para qualquer finalidade desejada, incluindo o controle absoluto de sua reação a todas as experiências da vida. Em outras palavras, as circunstâncias que não podem ser controladas podem ser eliminadas da influência sobre a atitude mental de modo que não existam, e o indivíduo pode comportar-se exatamente como se não existissem. É uma tarefa difícil, alguém pode reclamar. Sim, é, mas a maneira como pode ficar fácil será revelada mais tarde, em nossa viagem pelo Vale dos Milagres. As circunstâncias do grupo 2, que estão sob controle do indivíduo, podem ser manejadas com o auxílio do mais importante e poderoso de todos os grandes milagres. A lei do equilíbrio universal estende-se não apenas aos seres humanos em todos os seus problemas e relacionamentos uns com os outros, mas também às árvores e todas as coisas que crescem da terra. Observe, por exemplo, a engenharia e o equilíbrio simétrico perfeitos de uma árvore, com os galhos pendendo de todos os lados para manter a árvore em equilíbrio, as raízes proporcionais ao tronco e aos galhos e enterrada no solo na profundidade adequada, uma obra de engenharia que nenhum homem poderia duplicar. O equilíbrio universal estende-se também a toda a matéria inanimada, até as menores unidades, os elétrons e prótons do átomo, mantidos em perfeito equilíbrio por duas unidades de igual poder, uma negativa e outra positiva. Operado por uma espécie de cabo de guerra puxado até um ponto de impasse que gera o equilíbrio em toda parte do nosso universo que tivemos condições de explorar. Encontramos um sistema perfeito de equilíbrio entre todas as estrelas, planetas e matéria nebulosa que ainda não assumiu a forma de planetas ou estrelas. Se a lei do equilíbrio não existisse, haveria caos constante por causa das colisões de
Estrelas e planetas, e as estações do ano e o dia e a noite não seriam regulados. Nem seus hábitos seriam previsíveis. A maioria de nós pode não nutrir grande interesse pelo equilíbrio das estrelas e planetas, mas todos nós temos vivo interesse pelos métodos com que podemos tirar plena vantagem da grande lei universal do equilíbrio universal para ajustar as circunstâncias que afetam nossa vida individual a fim de nos beneficiarmos. A melhor forma de assegurar benefícios dessa grande lei é primeiro tomar posse de nosso pensamento e usá-lo para nos relacionarmos com as circunstâncias que podemos controlar de modo que nos seja favorável. Segundo, usar o mesmo poder do pensamento para nos ajustarmos de modo benéfico a todas as circunstâncias que afetam nossa vida e que não podemos controlar. A partir dessa breve análise da lei do equilíbrio, somos animados e encorajados a observar que a lei mantém tudo no universo de acordo com o padrão e plano estabelecido pela natureza, exceto o homem, a única criatura viva com o poder de desviar dessa influência e de todas as outras leis naturais, se e quando escolhe fazer isso, e disposta a pagar o preço pelo desvio. Se você está buscando o segredo supremo do sucesso em todas as atividades humanas, eis aqui um ponto muito apropriado para parar, ponderar, meditar e pensar, na esperança de que aquela vozinha interior possa abençoá-lo com o conhecimento que você busca. Capítulo 12 Tempo, a cura universal da natureza para todos os males. O 10º milagre da vida. O tempo é o grande médico universal dos males humanos, tendo como agente principal o éter, a energia que conecta todas as coisas umas às outras no universo. O tempo é o grande curador das feridas, tanto físicas quanto mentais, e é o transformador de todas as causas em seus efeitos apropriados. O tempo negocia a juventude irracional pela maturidade e sabedoria. O tempo transmuta as feridas do coração e as frustrações de nossa vida cotidiana em coragem, resistência e entendimento. Sem esse serviço bondoso e beneficente, a maioria dos indivíduos estaria perdida no começo da juventude. O tempo amadurece os grãos nos campos e as frutas nas árvores, deixando-os prontos para o desfrute e alimentação humanos. O tempo dá aos esquentados a chance de esfriarem e ficarem racionais. O tempo nos ajuda a descobrir as grandes leis da natureza pelo método de tentativa e erro e a lucrar com nossos erros de julgamento. O tempo é nosso bem mais precioso, pois não podemos ter certeza de dispor de mais do que um segundo em qualquer data ou lugar. O tempo é o agente da misericórdia com que podemos nos arrepender de pecados e erros e obter conhecimento útil dali em diante. O tempo favorece aquele que interpreta as leis da natureza corretamente e as adota como guias para corrigir hábitos de vida, mas golpeia com pesadas penalidades quem ignora ou negligencia as leis. O tempo é o manipulador mestre da lei universal da força cósmica do hábito. O fixador de todos os hábitos, tanto das criaturas vivas quanto das coisas inanimadas. O tempo também é o manipulador mestre da lei menor da compensação, pela qual todos colhem o que plantam. A operação positiva dessa lei é chamada de lei dos retornos crescentes. A operação negativa é chamada de lei dos retornos decrescentes. O tempo nem sempre opera a lei da compensação com rapidez, mas decididamente a opera, de acordo com hábitos e padrões fixos que o filósofo entende e pelos quais pode antever a natureza de eventos vindouros examinando
a causa de onde estão por brotar. O tempo também é o manipulador mestre da grande lei da mudança, que mantém todas as coisas e todas as pessoas em estado de fluxo constante e jamais permite que permaneçam iguais por 2 minutos seguidos. Essa verdade vem repleta de benefícios de proporções estupendas, pois proporciona os meios pelos quais podemos corrigir nossos erros, eliminar nossos temores falsos e hábitos frágeis e trocar a ignorância por sabedoria e paz mental à medida que ficamos mais velhos. Veja suas experiências passadas e faça a conta das vezes em que seu coração perturbado não teve sossego de suas dores a não ser pela mão misericordiosa do Doutor Tempo. Se você fracassou nos negócios ou em alguma atividade que escolheu como carreira, pode ter observado que o tempo veio em socorro com outras e talvez maiores oportunidades e que você regozijou-se por ter sido desviado de curso para uma via expressa mais suave e ampla de oportunidades. Na próxima ocasião em que se encontrar desperdiçando um único segundo precioso de tempo, esse agente da oportunidade, copie a seguinte resolução. Decore-a e comece a executá-la imediatamente. Meu compromisso com o Doutor Tempo. 1. O tempo é meu maior bem e devo me relacionar com ele em um sistema de orçamento que disponha que cada segundo não dedicado ao sono seja usado para o autoaperfeiçoamento. 2. No futuro devo considerar a perda de qualquer porção de meu tempo por causa de negligência como um pecado que devo expiar mediante melhor uso de uma quantidade equivalente no futuro. 3. Reconhecendo que colherei o que semeio, semearei apenas as sementes de serviço que possam beneficiar os outros bem como a mim, e com isso me lançarei no caminho da grande lei da compensação. 4. No futuro, devo usar meu tempo de tal modo que cada dia me traga certa medida de paz mental, na ausência da qual devo reconhecer que a semente que andei plantando precisa ser reexaminada. 5. Sabendo que meus hábitos de pensamento tornam-se os padrões que atraem todas as circunstâncias que afetam minha vida no decorrer do lapso de tempo, devo manter minha mente tão ocupada com as circunstâncias que desejo que não sobre tempo para dedicar-se a medos, frustrações e coisas que não desejo. 6. Reconhecendo que minha cota de tempo no plano terreno é na melhor das hipóteses indefinida e ilimitada, devo me empenhar de todas as formas possíveis em usar minha cota de maneira que aqueles próximos a mim beneficiem-se de minha influência e sejam inspirados por meu exemplo a fazer o melhor uso possível de seu tempo. 7. Finalmente, quando minha cota de tempo houver expirado, espero poder deixar para trás um monumento em meu nome, não um monumento em pedra, mas no coração dos homens, um monumento cuja identificação testemunhe que o mundo tornou-se um pouco melhor em virtude de minha passagem. 8. Repetirei esse compromisso todos os dias durante o resto de minha cota de tempo e irei respaldá-lo com a crença de que vou melhorar meu caráter e inspirar aqueles que eu possa influenciar para igualmente melhorar em sua vida. Os ponteiros do relógio do tempo movem-se rapidamente em frente. Bradamos, para trás, volte atrás em seu deslocamento veloz, ó tempo, mas o tempo não dá ouvidos a nossos brados. É mais tarde do que você pensa. Acorde, companheiro viajante, desperte e tome posse de sua mente enquanto ainda tem tempo suficiente, durante o futuro ainda não esgotado, para se tornar aquilo que gostaria de ter sido no passado.
Faça o máximo de sua presente cota de tempo, na esperança de que não terá que reencarnar a fim de fazer todo o serviço outra vez por causa da negligência. Você foi avisado. Agora a responsabilidade é sua. Existe um teste simples com que você pode julgar se tem usado o tempo da maneira mais vantajosa ou não. Se você obteve paz mental e riqueza material suficientes para suas necessidades, seu tempo foi usado de modo apropriado. Se não obteve essas bênçãos, seu tempo não foi usado de modo apropriado e você deve começar a procurar agora as circunstâncias em que ficou a dever. As pessoas realmente grandes não conhecem a tal realidade de tempo ocioso, porque mantém a mente permanentemente engrenada em padrões de pensamento construtivo. Com esse uso intenso do tempo, desenvolvem um sexto sentido alerta com o qual olham, escutam e veem a partir de seu interior. Se pensamentos negativos vagueiam pela mente dos realmente grandes, são imediatamente transmutados em pensamentos positivos, exercitados por ação física positiva adequada à natureza deles. Tic-tac, tic-tac, o pêndulo do relógio do tempo está oscilando rapidamente. A face da civilização está passando por uma cirurgia plástica. O Senhor certo e o Senhor errado estão engajados em combate mortal pela supremacia. Chegou a hora de todos levantarem-se e serem contados. O uso que cada um de nós faz de sua cota individual de tempo dirá de que lado cada um está, do Senhor certo ou do Senhor errado. Alguma coisa acelerou tanto o relógio do tempo que a segunda metade do século XX revelará à humanidade mais oportunidades individuais de autoaperfeiçoamento do que o revelado em todo o passado da experiência humana. Sua parte dessas vastas oportunidades podem ser tomadas e utilizadas apenas segundo a maneira como você relaciona-se com o tempo. Capítulo 13. O estilo de vida americano liberta os homens. O 11º milagre da vida. A liberdade do estilo de vida americano é um dos grandes milagres de todos tempos. Nos Estados Unidos, o cenário foi montado e o caminho foi preparado. Como em nenhum outro lugar deste mundo, em nenhuma outra época, para o homem tomar plena e completa posse de sua mente e direcioná-la para quaisquer fins que deseje. O estilo de vida americano nasceu do derramamento de lágrimas de sangue e amadureceu pela privação e esforço que incidiram sobre a vida de cada cidadão da nação. Tudo isso indica que nosso estilo de vida harmoniza-se em cada detalhe com o plano do Criador que permite a todo homem tornar-se livre pelo exercício de sua mente. A evidência de que essa é uma terra de oportunidades, onde toda pessoa pode escolher seu objetivo de vida e alcançá-lo pela operação de sua mente, está disponível em abundância esmagadora. Onde mais neste mundo, com exceção da América, um imigrante italiano inculto como Amadeo Pietro Giannini poderia começar a carreira empurrando um carrinho de banana e por seus esforços elevar-se a proprietário do maior sistema bancário do mundo, o Bank of America. Onde mais a não ser na América um jovem mecânico inculto poderia dar origem a um empreendimento como a indústria automobilística e, sem capital inicial, escalar do começo humilde até um império mundial com uma fortuna fabulosa e proporcionar emprego para centenas de milhares de pessoas, como fez Henry Ford. E onde, exceto nos Estados Unidos, o operário mais humilde desfruta de mais
comodidades de vida que reis e potentados de poucas gerações atrás. Onde mais na Terra, exceto nos Estados Unidos, todo cidadão é provido de motivos adequados de autoengrandecimento suficientes para inspirá-lo a agir por iniciativa pessoal, escolher sua carreira, pensar por si e expressar seus pensamentos da maneira que escolher. Onde mais cada filho varão nasce como detentor potencial do mais alto cargo que o povo tem a oferecer e onde mais um cargo tão elevado foi administrado com sucesso por um humilde ferroviário. Onde, exceto nos Estados Unidos da América, um camarada inculto poderia escolher como carreira o negócio de invenções, cercar-se de um mastermind de homens com habilidades científicas e se tornar um dos maiores inventores de todos os tempos, como fez Thomas Edison. Apresentei essas perguntas a vocês, que desfrutam da generosidade do grande estilo de vida americano, na esperança de que, ao ler este livro, respondam cada um a seu modo, de acordo com os benefícios que esse país possa ter proporcionado. E, ao procurar as respostas em seu coração e mente, aprendam a avaliar melhor as vastas oportunidades abertas a vocês em qualquer vocação que escolham. Antes de encerrarmos essa análise do grande estilo de vida americano, vamos recordar que essa herança permanecerá sendo nossa apenas enquanto a reconhecermos, usarmos de modo adequado e a protegermos. Como todas as outras bênçãos concedidas ao homem pela Mãe Natureza, nossos direitos aos privilégios de que desfrutamos na América só permanecerá enquanto tivermos direito a eles. A natureza olha com grande desagrado a ideia de algo a troco de nada. Capítulo 14 A sabedoria rouba o aguilhão da morte. O 12º milagre da vida. O mistério da morte. Pode ser difícil para a maioria das pessoas interpretar a morte como qualquer coisa além de uma tragédia inevitável, mas essa visão limitada do assunto pode ser ampliada levando-se em conta o plano geral do universo, que está em constante estado de fluxo, constantemente em eterna mudança. O homem chega ao plano terreno sem seu conhecimento ou consentimento. Permanece um tempo na grande escola da vida e então passa para outro plano de inteligência sem seu consentimento. Não faz parte do plano do Criador que o homem viva para sempre no plano terreno, e seria uma tragédia se isso fosse parte do plano geral. Pode alguém imaginar algo mais amedrontador do que ser obrigado a permanecer para sempre nesse plano terreno de esforço, onde a vida depende da eterna vigilância do indivíduo? O ciclo da vida é parecido com o sistema de ensino moderno. Entramos no jardim de infância, dali nos graduamos para o ensino fundamental, depois o ensino médio e aí entramos no último estágio, indo para a faculdade. O objetivo principal por trás do breve interlúdio do homem na Terra parece ser a educação. Se não houvesse um dispositivo como a morte, pense nos homens maus que o mundo conheceu, homens que ainda estariam vivos e tornando a vida uma desgraça para todos, os pretensos conquistadores e autoproclamados ditadores, que, desde a aurora da civilização, buscaram escravizar a humanidade. A morte não passa de uma forma estendida de sono durante o qual o indivíduo troca o corpo físico cansado e desgastado por um corpo inesgotável e eterno. Portanto, é uma circunstância sobre a qual o indivíduo não tem controle final e deve ser aceita como tal e descartada da mente. Entenda a lei da mudança que faz parte do sistema universal, e a morte se
torna compreensível e pode ser prontamente aceita como uma necessidade. A lei eterna da mudança e a vida eterna no plano terreno não poderiam coexistir no universo. O indivíduo pode temer a morte, ter um medo horrível de encará-la e olhá-la como uma tragédia, mas infelizmente o indivíduo é apenas um peão no plano geral do universo e, como tal, seus desejos e meios para satisfazê-los estão inteiramente confinados ao breve interlúdio conhecido como vida, sendo que o indivíduo recebe carta branca para dispor dessa breve visita da maneira que lhe agradar. A atitude do filósofo em relação à morte parece sensata. Ele a aceita como uma circunstância sobre a qual possui apenas um leve e limitado controle. Portanto, ajusta-se ao espírito de crença neutro de que, quando ela chegar, ele estará pronto e então descarta o assunto e dedica sua energia para fazer a vida render todos os benefícios que possa dentro das circunstâncias sobre as quais ele tem controle. Para o filósofo, aqueles que temem a morte insultam o Criador. O filósofo aceita toda circunstância que toca sua vida como grãos para o moinho da vida e prontamente ajusta-se a todas essas circunstâncias da forma mais adequada a capacitar-se para se beneficiar delas. Alguns dos grandes milagres constituem os principais obstáculos no caminho para a paz mental da maioria das pessoas. O objetivo da análise dos milagres da vida é ajudar o indivíduo a se relacionar com eles em uma atitude mental que os transforme de coisas a serem temidas em circunstâncias que possam tornar-se benéficas a seus interesses. Pela análise dos grandes milagres, o pássaro da preocupação, que a maioria das pessoas alimenta desnecessariamente, é privado do alimento para continuar vivo, e o caminho para a paz mental fica livre, baseado na aceitação de todas as circunstâncias da vida simplesmente como elas são. Minha esperança é que, ao terminar este capítulo, cada um que tenha lido este livro esteja condicionado a interpretar e aplicar adequadamente os princípios estabelecidos nos capítulos anteriores, planejados para ajudar o indivíduo a se relacionar com os milagres de modo que proporcionem os maiores benefícios. Quando essa esperança for realizada, você então terá encontrado a paz mental, que irá perdurar pelo resto de sua vida. As afirmações que fiz nessa análise não são importantes, mas o seu pensamento que as afirmações possam ter inspirado é importante, pois pode muito bem ser que esse pensamento lhe proporcione uma mudança de atitude em relação à vida que a tornará mais doce à medida que se escoam os anos por vir.